Bom dia, irmãos e amigos que nos assistem. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida e temos como tema para esse trimestre Epístola para este tempo. Hoje nós estamos estudando a Palavra de Deus que fica em a Carta aos Efésios. E o tema do estudo de hoje é Regenerados para Servir. Nosso texto básico fica em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Mas antes de ler, nós vamos estar orando, pedindo a direção do nosso Deus, para que possamos fazer tudo segundo a sua orientação e a bênção do nosso Deus. Pai Santo, Deus glorioso, nós estamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua orientação, meu Deus, a Tua iluminação sobre a nossa vida, para que esse estudo, ó Pai, seja ele, Pai, iluminado pelo Senhor, que possamos fazer esse estudo da Tua Palavra nesta manhã, Senhor, de maneira que ela venha trazer grandes aprendizados para a nossa vida e a vida de todos aqueles que nos ouvem. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, e nesses estudos, e que possamos assim colocar esses aprendizados em nossa vida prática e assim, meu Deus, te servir cada vez melhor. A oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amado, nós estamos estudando a palavra de Deus que fica hoje como tema básico, regenerado para servir. Nós estaremos estudando a carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, no verso 4 e 5, e diz assim a palavra do nosso Deus: como também nos elegeu Ele, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele escreve essa carta à igreja antiga da cidade de Éfeso, situada na atual Turquia hoje. Éfeso, ela era uma cidade, uma colônia grega, ao qual se tornou província romana, e cujas características eram de grande atração da cidade, era o culto a Deus Diana, como está em Atos 19, no verso 28. A carta aos Efésios, irmãos, é uma das cartas chamada Carta da Prisão. Ela está entre as cartas de Paulo que foram escritas quando o apóstolo esteve aprisionado pela primeira vez em Roma. Não existe estudo bíblico que faremos, ou melhor, nós faremos nesse estudo bíblico um panorama geral da epístola aos Efésios, considerando o seu contexto, a ocasião, destinatário e propósito desta carta. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios enquanto ele estava preso. Ele mesmo explica a carta na sua condição, como está lá em Efésios capítulo 3, verso 1, e também no capítulo 6, verso 20, que diz assim, ele explica a sua condição, pois, assim no capítulo 3, verso 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Evidentemente que esse aprisionamento é o mesmo que o apóstolo cita nas cartas aos Colossenses, orando por nós a Deus, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de falar do ministério de Cristo, como diz ele em Colossenses 4:3, que também estou preso. Sabe-se que Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, e depois foi transferido para Roma a pedido dele mesmo, por ocasião
por causa da perseguição dos cidadãos, como cidadão romano. E na capital do império, o apóstolo permaneceu por cerca de mais de 2 anos em prisão domiciliar, onde provavelmente entre o ano 60 e 63 depois de Cristo, ele escreveu algumas cartas, e dentre destas, a carta aos Efésios. Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental e por seu porto movimentado, e que movimentava a economia, e era próspero pela indústria e pelo comércio. Mas tudo isso tinha uma estreita ligação com a vida religiosa. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Mas em Éfeso, o Evangelho de Cristo também, pelo poder do Espírito Santo, prosperou. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período considerável, e seu ministério ali foi decisivo para a expansão do Evangelho por toda aquela região da Ásia Menor. Paulo escreve essa carta não porque havia alguma disputa ou problema interno naquela igreja. Diferente de outras cartas, onde ele escreveu a epístola advertindo os irmãos quanto às heresias e quanto às falsas doutrinas, nesta ele apresenta os fundamentos da doutrina como um resumo de fé cristã, fortalecendo assim a fé daqueles irmãos. Essa carta ela foi escrita objetivando mostrar que a unidade da igreja era algo real e possível de ser vivida no dia a dia. Naquele tempo, a igreja ela tinha 2 segmentos. Era a igreja oriunda dos judeus, os cristãos, os judeus, e também os cristãos que não eram judeus, chamados gentios. E a igreja não poderia naquele momento, na visão do Paulo, e a preocupação dele era de manter a igreja unida. Por isso ele expressa seu louvor e apela para que vivamos em santidade e unidade. A igreja, na visão apresentada pelo apóstolo, ela é uma nova sociedade de Deus vivendo nesse tempo. E ela precisava viver como essa nova sociedade, a sua nova realidade. Não será possível ver todo o conteúdo dessa carta numa só lição, mas poderemos extrair significativa aplicação para a nossa vida nos dias de hoje. O propósito desta carta, amados, aos Efésios é conscientizar os crentes acerca dos seus privilégios e compromisso com a Igreja de Cristo. Diferentemente de outras cartas, como já falei, o apóstolo, que ele precisou tratar de algumas controvérsias locais, nessa epístola aos Efésios, o apóstolo expõe partes importantes da sua teologia num caráter mais geral. O tema predominante dessa epístola era a posição da Igreja de Cristo, isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios. E nesse sentido, a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja. E nós vamos observar, irmão, que essa carta, o apóstolo, ele encoraja, ele conforta e admoesta aí os crentes. Ele enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nesta terra, formado tanto por judeus como os gentios, e conforme o plano eterno de Deus. A carta aos Efésios, ela explica que o próprio Cristo é o cabeça deste corpo, que é a igreja, e que o poder do Espírito Santo é sua força atuante. Então,
Por sua união em Cristo, os crentes também recebem toda sorte de bênçãos espirituais. Paulo escreve essa carta, irmãos, e ele faz um resumo, objetivando mostrar à igreja, a unidade da igreja, que era algo real e possível de ser vivido no dia a dia. Por isso, ele expressa o seu louvor e apela para que vivamos em santidade. A igreja de Cristo, vivendo uma nova sociedade, ela precisa viver em santidade. E o apóstolo, ele enfatiza bem essa questão aos crentes de Éfeso, e assim também é aplicável a nós nos dias de hoje. Vamos ver nessa visão uma nova vida em Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, era exatamente a fazer os cristãos entenderem que eles tinham uma nova vida em Cristo. E a lógica do ensino paulino é que se deve apresentar a doutrina um alicerce da nossa fé, para a partir daí buscar a prática do dever cristão. E nessa doutrina está incluído o fato de sermos escolhidos pelo Pai, e assim nos tornamos um só povo, o povo seu. E também há muitas bênçãos envolvidas nesse contexto, as quais ultrapassam essa vida presente, pois são bênçãos celestiais, como está escrito em 1 Efésios, capítulo 1, no verso 20, que diz que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita. Destinado àquele que crê, o fato de sermos eleitos para sermos conforme Cristo é um estímulo à santidade e nunca desculpa para pecar. A grande preocupação do apóstolo ao direcionar essa carta para aquela igreja não era corrigir, como já falei, não desvio doutrinário, mas era para trazer um ânimo, fortalecer aqueles irmãos na fé, para que eles buscassem a santidade e assim melhor serviço ao Senhor Jesus e à igreja de Cristo. Paulo ele escreve essa carta com o intuito de fazer uma oração de gratidão. Primeiro, ele usa o termo gratidão, pois havia fé em Jesus e amor aos irmãos naquela igreja. A sua gratidão e alegria era tanto que ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. E aqui fica uma pergunta para a igreja: de quem você tem lembrado dessa forma, orando, buscando a Deus em favor? Mas também Paulo, ele ora pedindo que o conhecimento deles seja cheio do Espírito de sabedoria e de revelação. Quão importante, irmãos, é agirmos com sabedoria divina. Quantos erros e sofrimentos seriam desnecessários? Contudo, o pedido de Deus vai além. Ele pede: tendo iluminado vossos olhos com entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança dos santos, nos santos, e quando sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Meus irmãos, o apóstolo ele vê como é maravilhoso saber que essa glória está reservada para nós, como igreja de Cristo. Existe uma promessa maior do que a vida ainda nesse século que estão vivendo, mas a vida futura, se nós buscarmos a santidade e cumprir os propósitos da igreja em Cristo Jesus, aquela que Deus já preparou e estabeleceu para nós, como igreja do Senhor. Nessa ótica, então nós precisamos compreender qual é a nossa condição. Qual é a nossa condição de ser humano, como condição de ser renovado pelo poder de Deus, e qual é a condição natural do homem sem ter
conhecimento de Deus. É impactante saber que mesmo nós estamos respirando, andando e fazendo todas as coisas fisicamente, mesmo assim nós estamos mortos. E o apóstolo justifica essa expressão, estamos mortos. Ele diz assim no seu texto, mortos pelos delitos e pelos pecados. O crente regenerado, o novo crente, irmãos, é o crente em Cristo Jesus. Ele, quando nasce de novo, ele tem que ter essa preocupação e esse entendimento dessa condição que ele agora vive. Ele vive morto para os delitos e para os pecados. A pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está morta. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e todos que estão nesse estado estão mortos para com Deus. Nessa vertente, então, nós possamos dizer que é possível nos lembrarmos do profeta Isaías, que diz lá em Isaías 59. Isaías 59, amados, diz que o que nos separa de Deus são as iniquidades. O que separa o homem de Deus são as iniquidades. E elas fazem separação entre os homens e Deus, que diz que os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não os ouça. Dentro dessa ótica, podemos entender que para vivermos e termos a graça, a entender que Deus está perdoando a nossa iniquidade e não tendo separação entre nós e Deus, é exatamente ter uma vida em Cristo Jesus e também nos preocupando com a santidade. Que estado triste, né, irmãos? E miserável o homem sem Deus. Esse estado revelado em Isaías 59, verso 2, é muito triste para o homem sem Deus. Pois Deus, Ele vira o rosto, Ele encobre o rosto dessas pessoas que não têm ainda o Senhor, não se converteram ao Senhor, e diz a palavra para que não os ouça. É um estado muito triste, essa condição espiritual. Mas, por outro lado, por outro aspecto, nós éramos escravos também. E escravo não tem opção, e assim é aquele que segue o príncipe das potestades do ar, que lá em Efésios 2:2, que diz que os quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência. No passado, irmãos, éramos escravos do pecado. E quem é escravo do pecado, ele vive sob o domínio do espírito da desobediência. De uma forma dizendo que o homem sem Deus, ele é direcionado por Satanás e faz o que lhe agrada, desobedecendo assim a Deus. Isso seria como uma estrada que se caminha, ou um sistema que é proposto, ou qual é chamado pelo curso desse mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e quem segue o curso desse mundo, segue o curso do maligno. Assim como o rio segue o curso de águas, assim também o homem sem Deus segue o curso do mal, sem saber qual será o seu fim. Tendo assim um abismo diante de si. Vivemos claramente, e aí nós vemos claramente nesse caso, que os desejos da carne, eles pendem para o pecado. As paixões são tão fortes que dominam a vida, e pois isso, não há alguma força espiritual, porque não há uma força espiritual
que combate, mas não poderia ser de outra consequência, senão a condenação mediante os fatos de serem considerados filhos da ira. Mas, irmãos, essa carta aos Efésios, o apóstolo ele traz também uma grande notícia, que Deus muda a nossa história. Deus, ele muda a nossa história. Sim, Deus muda a história de cada um de nós, e Paulo, ele alterna a sua visão de escravidão e condenação e morte para a misericórdia de Deus, usando a expressão, mas Deus. E, de fato, só mesmo Deus, para nos dar vida juntamente com Cristo. Vejamos que está aqui no capítulo 2, no verso 5, que diz, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. E diz mais, pela graça sois salvos. Então, podemos perceber que nem tudo está perdido, porque Deus já providenciou a grande salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor, para nos fazer ressuscitar com Cristo, bem como para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você, amado irmãos, você, amado amigo, você crê nisso? Deus tem a solução para combater a nossa condenação e anular a nossa condenação através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como Cristo, irmãos, na sepultura recebeu a vida, ressuscitando e assentando à destra de Pai, do Pai, né? Assim também será conosco. O Senhor Deus, Ele ressuscitou o seu Filho após o terceiro dia. A morte não teve domínio sobre o Senhor. Deus o ressuscitou dos mortos, e assim a palavra de Deus diz que assim também será conosco. Todavia, precisamos perguntar, então, por que Deus agiu assim para com os homens pecadores, assim como nós? Por que Deus age dessa forma? E Paulo responde, pela graça. Porque graciosamente Ele, Deus, agiu assim, porque Ele é rico em misericórdia. E nos amou com grande amor, como está no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, Ele nos amou e Ele nos ama, irmãos. Por isso a sua misericórdia, a sua graça é riquíssima, e nos leva a experimentar a sua bondade para conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que você possa entender melhor, irmão, esse propósito de Deus, vamos ler aqui o versículo, do capítulo 2, do verso 4 ao versículo 7, e você vai entender com esse grande amor de Deus para conosco. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, capítulo 2, do verso 4 em diante, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor para com que nos amou, e, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu a sua vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se gloriem, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras previamente preparadas por Deus, e também para que andássemos nela. Meus irmãos, não há algo que possamos fazer para alcançar a salvação, pois um morto não tem poder de fazer nada por si mesmo, pois não tem fôlego de vida. Esse tema ele é encerrado mostrando que fomos salvos para as boas obras.
fomos salvos para ser cooperadores de Deus na construção desse mundo. E quando somos salvos, temos vida para fazer a vontade de Deus e prevalecer sobre todo o mal. Deus nos salvou, irmãos, é para que nós vivêssemos de uma forma diferente, vivêssemos num novo estado, numa nova mentalidade, um novo padrão de vida, de um novo jeito de vida. E quando Deus faz isso, irmãos, Ele diz que Ele nos fará prevalecer sobre o mal. Irmãos, uma vez que nós somos salvos pela graça, nós somos convocados para realizar a vontade de Deus. Mas qual é a sua vontade? Efésios capítulo 4, no verso de 1 a 3, ele diz, olha, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de um modo digno para com o chamado que recebeste. Os salvos, irmãos, pela graça, são convocados para realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é que andemos de um modo digno para com o chamado que nós recebemos. E esse chamado, a sua vontade é manifesta por meio da maturidade e da unidade da igreja, de uma igreja saudável, ao qual ele conduz a um serviço de crescimento. E ele diz mais, irmãos, como nós vamos então andar agradando de um modo agradável ao Senhor, para que nós possamos prestar agora, a partir de agora, um serviço a Deus de abençoar o nosso próximo. Ele diz com toda humildade, como está aqui no capítulo 4, verso 2, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Deus espera, irmão, e a sua vontade é manifestada entre nós, que através de Cristo Jesus, através da busca incansável pela santidade, nós possamos adquirir um crescimento espiritual, de forma que a igreja possa crescer de uma maneira saudável, nós como igreja possamos crescer de uma maneira saudável, ao qual pode conduzir a um serviço e um crescimento da obra do Senhor. E Paulo, então, ele apela para a prática da doutrina e que acabou de expor. Ele começa dizendo, realmente rogamos, ou seja, apelando, pedindo que andemos de um modo digno, para que a obra do Senhor venha crescer, para que a obra do Senhor venha, que o sonho de Deus para essa humanidade se converter, de ter uma nova vida aqui ainda nessa época, nessa terra, e depois no futuro uma vida ao lado do Senhor. É necessário, irmãos, que nós andemos de um modo digno e de acordo com o seu chamado. Paulo ele vai usar o termo, lembrai-vos, naquele tempo. Quando ele faz isso, irmãos, ele propõe que nós venhamos a lembrar do nosso estado no passado, quando nós não tínhamos encontro com o Senhor Jesus. Éramos pessoas perdidas, mortas pelos delitos. Ele diz, lembrai-vos naquele tempo. Isso quer dizer, quer mostrar que no passado, sem Cristo, nós estávamos longe da comunidade da graça, vivendo sob um regime, talvez até religioso, mas sem Cristo, feito assim, um regime religioso feito por mãos de homens. Que triste saber que, sem Cristo, nós éramos estranhos à aliança da promessa,
e sem qualquer esperança e sem Deus nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele continua o seu argumento dizendo: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Irmãos, só mesmo através de Cristo Jesus nós podemos encontrar o perdão e a graça do Senhor, a misericórdia e sermos salvos. Só através de Cristo há salvação, porque Ele pagou o preço alto para que nós pudéssemos nos achegarmos ao Senhor, e o que nós estávamos longe do Senhor, mas agora em Cristo, nós que estávamos longe, agora pelo sangue de Cristo chegamos perto. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas ações, só no sentido de nossas boas obras, mas é no sentido de nos aceitarmos o sacrifício do Filho de Deus, o Senhor Jesus, como Salvador de nossa vida. Assim sendo, uma vez que Cristo é a nossa paz, já não existe barreiras de separação entre as quais, entre qualquer pessoa, seja ela judeu, seja ela gentio. Em outras palavras, hoje Deus, Ele aceita qualquer uma pessoa que se arrepende, que se converta ao Senhor Jesus, independente da sua classe social, independente do seu conhecimento intelectual, independente da sua condição financeira, Deus o aceita mediante o arrependimento do pecado. Através de Cristo Jesus, nós conseguimos aproximar do nosso Deus e viver uma vida de paz, uma vida sem barreira, uma vida de salvação. A parede de separação foi derrubada, louvado seja Deus. A parede de separação entre nós e Deus foi derrubada. A parede de inimizade que havia entre nós e Deus foi desfeita. E o objetivo do Senhor é sempre estabelecer a paz. Pela cruz, seja judeu ou seja gentil, ambos são reconciliados e superados as inimizades através do sacrifício de Cristo Jesus. Se Jesus veio para evangelizar a paz ao que estavam de longe, que estavam longe do Senhor Deus, como nós, na situação antiga nossa, e aos que estavam perto, os judeus, assim ele fala tanto do judeu quanto dos gentios, nós, como corpo de Cristo, temos que fazer o mesmo. Irmãos, você que já se reconciliou com Deus através do sacrifício de Cristo, aceitando como Senhor da tua vida, o que você tem feito para com aqueles que estão longe do Senhor? Será que você tem sentido esse amor de anunciar Cristo como Redentor, como Salvador, como aquele que é o único capaz de levar de volta o homem pecador, reconciliando para com Deus, através do arrependimento e da aceitação do Filho de Deus como seu Senhor e Salvador? Será que você tem se preocupado com isso? Irmãos, é para você, para mim, para toda a igreja. Precisamos estar preocupados, porque irremediavelmente aqueles que morrerem sem o favor de Cristo, a graça do Senhor, inevitavelmente estará perdido eternamente. Cristo, irmão, nós temos que fazer o mesmo com Cristo. Nós somos a família de Deus e edificado sob o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas. Mas Cristo é o principal. Cristo é a principal pedra de esquina. E se somos parte desse edifício, a casa de Deus, nós precisamos estar bem ajustados.
para fomentar o crescimento do grande templo santo para o Senhor. Ou seja, Paulo, ao descrever para os Efésios, ele mostrou que a igreja estava firme com o Senhor, mas que ela não poderia nunca desanimar, nem voltar ao estado crítico do passado, mas agora sim está fortalecido, buscando o crescimento no Senhor, buscando a sua santidade cada dia mais, sabendo que aquele grande dia está chegando de termos um encontro com o Senhor. Assim, precisamos estar com nossa vida bem ajustada. Como vamos levar essa bênção do Senhor àqueles que estão distantes do Senhor, se nós não temos uma vida que mostra que está bem ajustada, uma vida modificada pelo poder do Senhor. Precisamos ter uma vida bem ajustada. Irmãos, nessa lição nós aprendemos parte do que Paulo ensinou aos Efésios. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós somos novas criaturas em Cristo. E como igreja de Cristo, nós precisamos conhecer a nossa doutrina. Nós fomos alcançados pela graça e foi Deus que nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. Porém, nossa condição era totalmente de desespero, pois andávamos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano, sem a graça de Deus, ele está morto espiritualmente. E que será da eternidade sem Cristo? Mas Deus, Ele mudou essa realidade, Ele mudou a nossa história. Com o mesmo poder que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, assim como Ele, Jesus, está assentado à destra de Deus Pai nos céus, somos nós dessa condição também nós somos chamados a evangelizar a paz e edificar o templo santo para o Senhor. E eu gostaria de terminar concluindo aqui dizendo o seguinte: Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Cristo. Isto é um privilégio inaudito, mas também é um desafio a sermos santos como Ele é santo. E nunca se deve ter uma desculpa para pecar. Todos os seres humanos estão destinados à perdição eterna quando estão longe do Senhor Jesus, pois estão mortos em seus delitos e pecados. Você tem aproveitado as oportunidades para mostrar essa nova realidade àqueles que ainda vivem nessa ilusão do pecado? Somos regenerados para servir, como tem o título dessa lição. A igreja do Senhor, ela está sendo construída. E a partir do momento em que Jesus evangelizou a paz e quebrou todos os muros de separação entre as pessoas, nós como igreja pensemos como templo do Espírito Santo do Senhor, como está sendo contribuído para o que estamos fazendo para contribuir para o seu crescimento. Eu espero, irmãos, que esse estudo da carta de Paulo aos Efésios, a preocupação que este apóstolo mostrou para com aqueles irmãos, com os crentes da sua época, também está sendo aplicada para nossos dias de hoje. Como os crentes, como os filhos de Deus, precisamos ter uma vida regenerada, uma vida não só regenerada de palavras, mas uma vida prática, um novo viver, uma vida que contribua para com testemunho de fazer a igreja de Cristo cada vez mais sólida e outras pessoas, através do testemunho, venham se render aos pés do Senhor. Eu espero, irmão, que esse estudo venha trazer-lhe a responsabilidade como cristão, como servo do Senhor, como crente em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, a sua responsabilidade de ter um viver santo, de buscar sempre a santidade, assim como o apóstolo ele fez a exortação, que nós devemos viver, não andeis de um modo, de qualquer jeito, mas de um modo digno, para que com o chamado que nós recebemos.
Que Deus coloque esse desejo, esse compromisso nosso com o nosso Deus e com a nossa igreja e com o Evangelho do Senhor. Oremos nessa manhã agradecendo a Deus por esse estudo e que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar agradecendo. Pai Santo, Deus glorioso, nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor, sem a Tua graça, não havia nada que pudéssemos ter feito e fazer, Senhor, para merecer o Teu perdão. Mas, Senhor, pela graça e pelo sacrifício do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, ó meu Deus, quando o Seu sangue foi derramado naquela cruz, o Senhor trouxe, Pai, a paz de volta a nós e nos reconciliou para contigo mesmo, Pai, pela Tua misericórdia e graça. Isso não é, meu Deus, nenhum privilégio nosso, pelo nosso esforço, mas é pela graça e pelo amor que o Senhor tem por nós. Pai, que nos ajude, Pai, a viver de uma maneira digna, uma maneira que venha buscar sempre a santidade, buscar o Senhor e ter um viver digno, conforme o chamado que o Senhor tem para conosco. Pai, nos ajude, Senhor, para que tenhamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, para que possamos nos apresentar naquele dia com o Senhor, de uma maneira, Senhor, agradável aos Teus olhos. Perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa todos os nossos pecados e nos ajude, Senhor, nesse caminhar para com o Senhor de uma maneira digna do Teu chamado. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.